Estamos em setembro. Setembro também é o Setembro Branco, mês voltado à conscientização sobre a inclusão e os direitos da pessoa com deficiência. Blumenau tem uma programação especial para marcar esse período e quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é Marisa Graciano, diretora de Políticas e Programas de Acessibilidade e Inclusão da Secretaria da Inclusão da Pessoa com Deficiência e para Desporto. Marisa, muito obrigado pela visita. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Eu que agradeço em nome da secretária Bruna, em nome de toda a equipe da CEIDEP e o espaço para a gente falar um pouquinho das ações. Marisa, o que é o Setembro Branco e qual é a importância de uma campanha como essa? A cultura de cores pelos meses do ano, isso tem se difundido muito, né? E todas essas campanhas têm como objetivo a mesma coisa: chamar a atenção para um determinado assunto, chamar a atenção da comunidade, trazer discussões, trazer eventos que chamem a atenção sobre isso. Então, Blumenau tem uma lei municipal de 2017 que criou o Setembro Branco da Inclusão, e tem a mesma proposta, né? Trazer esse movimento todo de conscientização. E a gente gosta de dizer lá na secretaria que a gente não gosta de chover no molhado. Então, discutir inclusão com as pessoas com deficiência é chover no molhado, né? Já são pessoas que sabem das suas batalhas, nós precisamos expandir, nós temos que ir, furar a bolha e ir atrás da discussão junto com as pessoas que não têm deficiência. E qual é o principal objetivo dessa mobilização na campanha deste ano aqui em Blumenau? Esse ano a gente teve uma grata surpresa, nós temos mais de 60 ações de entidades governamentais, entidades não governamentais, temos lojas, shoppings, enfim. A gente faz e pensou e nos espelhamos muito no Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma experiência de sucesso, onde a divulgação, a organização é feita através da Secretaria de Trânsito e Transportes, mas quem se engaja é a comunidade. Então, da mesma forma, usamos como referência e fizemos o convite a toda a comunidade. Quem gostaria de realizar ou quem já realizava e gostaria de dar visibilidade às suas ações, então a gente fez no mesmo modelo e a nossa surpresa foi muito grande, muitas instituições, desde centros de educação infantil, escolas, outras secretarias, enfim, a gente está muito contente com o movimento e a resposta que a comunidade deu. Uma demonstração de que o assunto inclusão está no dia a dia. É por aí, né? O fato do município ter criado uma secretaria específica da pessoa com deficiência, e que até então existia como uma diretoria ou como uma coordenação em outras secretarias, quando passa a ter o status de uma secretaria de assuntos da pessoa com deficiência, é uma demonstração clara de que isso não pode mais ser ignorado e é uma necessidade, inclusive, de governança sobre isso. E quando é feito um convite a uma pessoa com deficiência para ser, né, o líder desta pasta, ou quem está à frente dessa pasta, como é a secretária Bruna, que é uma mulher com deficiência, é dar protagonismo à pessoa com deficiência para que... Existe uma frase muito legal que é nada sobre nós sem nós, que é nada de que se trate sobre a pessoa com deficiência deve ser tratado sem a presença, porque quem vive na pele todos os dias a situação de ter uma deficiência é que pode orientar toda a comunidade de como isso pode, e as barreiras podem ser vencidas, né? Quais são as principais atividades que você pode divulgar para a gente aqui, previstas no calendário das ações deste mês? Nós tivemos esse ano já a abertura do Setembro Branco com um evento relacionado à Semana Inclusiva. A Semana Inclusiva é do Ministério do Trabalho, existe mais de 10 anos, já fez 10 anos o evento, e nós tivemos, então, esse ano um diferencial. Para as pessoas ingressarem no mercado de trabalho, é preciso ter um laudo caracterizador de sua deficiência, ou seja, o laudo do médico não basta para dizer
quais as potencialidades que você tem, quais as dificuldades que você tem. Então, esse laudo ele é um instrumento que complementa o laudo médico, mas que ele ajuda a empresa a ver quais os setores de trabalho que pode oferecer a vaga e ajuda também a descobrir a própria pessoa com deficiência as suas potencialidades. Ou seja, não existiam laudadores e a Semana Inclusiva, esse ano, fez uma capacitação com profissionais da saúde para organizar esse laudo. E daí nós fizemos um mutirão. O dia D, na Vila Germânica, foi um sucesso tremendo. Também mais de 90 empresas estavam lá com os seus guichês oferecendo vagas. E lá estava também um mutirão que a pessoa candidata à vaga já chegava, fazia o laudo e já ia direto conversar com o RH das empresas. Então, foi colocar quem oferece o espaço e quem precisa do espaço ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo as empresas também cumprindo a cota de vagas a serem preenchidas obrigatoriamente por pessoas com deficiência. Então, já começou com esse movimento. E a partir daí também, desde desfiles nas localidades com crianças de educação infantil, todos vestidos de branco, palestras que nós estamos indo até as escolas para falar com as crianças sobre a inclusão e o respeito e o anticapacitismo. Nós temos também, estamos lançando uma possibilidade do vereador mirim também ter a representatividade de adolescentes e jovens com deficiência. É uma série de coisas. A conscientização dentro dos shoppings sobre o uso das vagas preferenciais, para que a população compreenda que são só 2% das vagas, do total de vagas, por lei, destinadas à pessoa com deficiência nas vagas preferenciais. Já é um número que é muito dividido entre todas as deficiências, o idoso, a gestante. Então, se mais pessoas usarem sem ter o direito do uso dessa vaga, isso vai ficando cada vez mais complicado. Então, a campanha que a gente quer fazer é: para você fica só mais longe, para eles fica impossível. Então, para que as pessoas compreendam isso, né? Tem muita gente que usa a vaga de forma indiscriminada. E por aí vai. Tem muita coisa muito legal acontecendo. Na Secretaria de Cultura também vai ter um movimento de pessoas com deficiência como expositores de artes plásticas, pessoas com deficiência em teatro, oficinas, vivências. Então, é uma aproximação da CEIDEP com a Secretaria de Cultura, que abriu as portas para isso, e a gente também quer que, daqui para frente, se crie essa consciência da acessibilidade para todos nos movimentos culturais. Quais são os desafios, Marisa, ainda presentes para garantir a inclusão plena da pessoa com deficiência aqui em Blumenau? Olha, isso é uma pergunta bem interessante, porque nós tivemos já 2 pesquisas com pessoas com deficiência para que eles nos dissessem quais seriam as piores barreiras que eles enfrentam. Ano passado, nós tivemos o resultado de que a pior barreira é a barreira atitudinal. Ou seja, mesmo que o teu espaço de oferta de serviço não seja acessível porque tem uma escada ou que não tenha um intérprete de Libras, a atitude de quem trabalha nesse local é capaz de corrigir essas falhas. E a pessoa, se é um comércio, por exemplo, com deficiência, passa a fidelizar esse local. Então, não é um favor, é um interesse financeiro também em fidelizar e ter esse nicho de mercado que tem um potencial bastante interessante. As pessoas também subjugam isso, né? Marisa, essa atitude ainda falta. É isso, né? Falta essa atitude. A barreira atitudinal. Há um problema na acessibilidade. Isso. E o pior vem depois, que não há auxílio para superar essa barreira. É tudo isso, né? Então, as leis sobre barreiras arquitetônicas, por exemplo, elas são muito boas no Brasil. Elas são muito boas, completas. As edificações novas, elas não podem ser aprovadas se não estiverem dentro do que diz a legislação sobre acessibilidade. Só que a primeira coisa que se faz logo depois, por exemplo, o banheiro para uso de pessoas com deficiência, o preferencial para pessoas com deficiência, é colocado barra, ele tem que ter um raio de
manobra de um cadeirante, por exemplo, enfim, ele tem todas as normas. Mas o que acontece uma semana depois que a fiscalização passa por lá? Vira uma cozinha, vira um depósito. Então, a legislação é boa, mas a consciência de que isso tem que estar disponível é muito complicada. E sobre o banheiro, a convivência com a secretária Bruna me trouxe essa noção clara. Não é para dar o privilégio de estar o tempo todo disponível para essa pessoa. Não é sobre isso. É sobre ter um ambiente que seja extremamente limpo, porque pessoas com deficiência com muita frequência usam sondas de alívio. E o ambiente para usar uma sonda que entra no teu corpo tem que ser livre de bactérias. Então, não se trata de privilégio, se trata de saúde pública. E isso precisa ser falado, as pessoas precisam entender. Ou seja, a atitude é um problema. Né? Resolvendo a atitude, a gente consegue mudar as coisas. Né? Já ganhamos um avanço. Mas essa questão da atitude também não está na falta de conhecimento? Muito na falta de conhecimento. Que não motiva essas atitudes? Exato. Por isso, muitas ações nossas são pautadas em reuniões, conferências, conversas, capacitação. A gente precisa falar muito sobre isso. E por isso eu agradeço essa oportunidade aqui, porque a gente sabe que estamos chegando a mais pessoas e que essas pessoas comecem a olhar diferente sobre o seu entorno. A gente pergunta muito nas nossas formações: quantas pessoas com deficiência você estudou junto? Né? Se nós pensarmos numa geração de 10 anos atrás, para trás, até chegar na minha geração, por exemplo, nós não estudávamos com pessoas com deficiência, então nós não sabíamos de como era a vida, né, no cotidiano dessas pessoas. Nós temos um avanço, as crianças com deficiências estão obrigatoriamente frequentando a escola regular do ensino fundamental, educação infantil e ensino médio, enfim. Isso traz uma convivência que é um ganho. As pessoas passam a ter um olhar diferenciado sobre isso. E assim por diante. Quanto mais exposto, quanto mais falado, quanto mais visibilidade e protagonismo se dá à pessoa com deficiência, mais as pessoas que não têm vão começar a enxergar o mundo de outra forma. Não existe a possibilidade mais de se manter um padrão. O padrão ele tem que ser da acessibilidade universal. Né? Eu vou fazer uma brincadeira sobre um espelho. Né? Um espelho colocado a 1,70 m, ele pode ser usado por algumas pessoas acima dessa altura e por nenhuma pessoa abaixo dessa altura. Ao contrário, um espelho colocado um pouco mais baixo, todos podem usar. Só que, claro, o mais alto vai ter que se acostumar a se abaixar um pouquinho, mas ele consegue se abaixar. A pessoa na cadeira de rodas não consegue ficar em pé. Então, é um exemplo banal, mas é sobre isso. Acessibilidade no desenho universal. Não sobre um padrão, obrigatoriamente, acima de tal idade, acima de tal peso, uma forma de se comunicar de um jeito ou de outro. É sobre isso. A gente teve alguns avanços, né? Eu posso citar aqui o exemplo do transporte público, por exemplo, né? Cadeirantes tinham dificuldades. Hoje, todos os veículos do transporte público têm essa acessibilidade. Inclusive para quem tem um problema de locomoção que não seja nem cadeirante, mas passou por uma cirurgia ou algo assim, tem essa possibilidade, porque todo veículo tem um elevador. Mas o táxi, os veículos de aplicativos, eles estão preparados para atender um cadeirante, para atender uma pessoa que tem algum problema de mobilidade? Isso é uma pergunta importante também. Já vi e já presenciei, junto com a secretária Bruna, em outras cidades, em viagem e tal, enfim, né, em visitas técnicas, para entender como funciona nas demais cidades do Brasil. A gente tem trazido coisas interessantes de fora, mas já teve situações de um carro de aplicativo parar, perceber, né, que a secretária é uma usuária de cadeira de rodas, e a pergunta é: precisa levar a cadeira? Né? E ela ainda responde com bom humor e tal: olha, talvez se acontecer um milagre dentro do teu carro, talvez eu não precise. Mas a má vontade em relação a isso, e inclusive se negam. Né? Então, é
é sobre isso que a gente fala, é a atitude. A legislação existe? Existe. Tem algumas pessoas aqui em Blumenau, é possível citar também, o cão-guia. O cão-guia não é um pet. O cão-guia é um cão treinado que está em trabalho e ele se comporta dessa forma. E existem algumas situações em carros de aplicativo que se recusam a receber a pessoa com deficiência visual com o seu cão-guia, né? E, de novo, a gente tem que pensar, né? A atitude é tudo. Existe lei, a legislação fala que esse tipo de cão pode, inclusive, frequentar ambientes como restaurantes e tal, porque ele é parte daquilo que permite a mobilidade e a autonomia dessa pessoa. Mas ainda existe a atitude de desconhecimento, e eu concordo com você, é mais sobre desconhecimento, por não ter convivido, por não ter prestado atenção nesse universo, e que a gente tem aí insistido. Sobre os ônibus, nós fizemos uns movimentos bem interessantes nos terminais. Nós colocamos vendas em alguns cobradores, nós colocamos motoristas da frota do transporte urbano de Blumenau, colocamos caneleiras de peso nas pernas de alguns fiscais e mostramos para eles como é transitar pelo terminal e como é embarcar no transporte coletivo urbano. E a experiência foi muito positiva. Estas pessoas tiveram um olhar modificado. Essas pessoas passaram, inclusive, a organizar, porque no terminal era uma loucura, né? O cadeirante Sim. ficava lá atrás, as pessoas passam na frente. Exatamente. E esses cobradores e esses motoristas passaram a ser também agentes de educação. Pedagogicamente, o ônibus não sai enquanto essa pessoa não embarcar. Então, primeiro ela e depois vocês, porque o tempo vai ser o mesmo. E algumas já se percebe um efeito diferente sobre isso. Exatamente. Os exemplos que eu acompanhei nos veículos do transporte coletivo são sempre bons. Os motoristas param, alguns em necessidade descem, auxiliam. Perfeito. O cobrador do ônibus faz um trabalho maravilhoso, né? Só o ônibus só sai depois de tá tudo certinho, tudo bonitinho. Inclusive com pessoas que têm problemas no joelho, por exemplo, dificuldade de subir, tudo. Isso é bom. O problema está no restante, né? Aí a gente saiu do público, vamos para o privado, aí já desandou tudo. Sim. E como, Marisa, ações como o Setembro Branco ajudam a mudar a mentalidade e derrubar barreiras? É essa visibilidade, né? É um mês inteiro em que a gente consegue chegar um pouquinho mais perto das comunidades, consegue tocar no assunto com pessoas diferentes daquilo que eu falei no começo, né? Da bolha. Quem não tem nenhum caso na família, quem não tem colegas com deficiência, dificilmente percebe, né? Então a gente precisa mostrar, a gente precisa falar sobre isso. E o Setembro Branco, ele veio para essa finalidade, para trazer essa pauta para a discussão, chegar lá na comunidade e, claro, tocar o coração e a consciência, porque nós não estamos falando só de questões humanitárias. Não é sobre isso. É sobre direito. Você não vai ser o queridinho que ajudou a pessoa. Não. Aquela outra pessoa que a gente julga tanto como incapaz é uma pessoa capaz. E ela tem as limitações e também tem um conceito sobre deficiência que fala que a deficiência não está na pessoa, a deficiência está no meio que não consegue atender todas as diferenças. Se você tira essas barreiras, a possibilidade de autonomia das pessoas é muito parecida. Então, é sobre isso. Bom, e como as pessoas podem buscar informações sobre essa programação, Marisa? A programação está publicada na mídia em geral. A programação está também nas redes sociais da Secretaria, nas redes sociais da Prefeitura, nos canais oficiais. A gente coloca à disposição também a sede da CEIDEP para que vão até lá, mesmo porque quero aproveitar também a falar que as pessoas com deficiência, os números são números censitários. E o censo ele não é exato, ele não é preciso, a gente supõe aí uma subnotificação e a gente precisa mais do que só números. A gente precisa conhecer as pessoas. Então, nós estamos fazendo o cadastro
da pessoa com deficiência, porque esses dados vão ajudar as políticas públicas a acontecerem. Então, por exemplo, tem um projeto sensacional para acontecer junto com a Defesa Civil. Então, já estamos alinhando. Serão 20 pessoas com deficiência que vão compor um NUPDEC, que é um núcleo de pessoas para orientar toda a política de atendimento em situação de catástrofe climática, enfim, emergência. E mais, se você sabe o endereço da pessoa com deficiência com maior prejuízo de mobilidade, a própria ação da Defesa Civil na contingência e na necessidade de remoção dessa pessoa pode se organizar. Então, e por aí vai, né? São tantas coisas que, tendo a exatidão da informação, a gente pode ter políticas públicas mais assertivas. Então, lá na Secretaria, vão até lá conhecer a programação do Setembro Branco, pessoas com ou sem deficiência, e também pode ser feito o cadastro municipal da pessoa com deficiência. E, numa política macro também, eu não posso deixar de citar, nós estamos convocando toda a comunidade, com ou sem deficiência, para nos ajudar a escrever o Plano Municipal da Pessoa com Deficiência. Ele é um plano que não segue ou não se limita a um governo. Ele tem uma possibilidade de duração de 10 anos, então é um plano decenal, e as pessoas precisam colaborar em dizer quais as metas nós queremos atingir na cidade sobre isso, quais as possibilidades reais de avanço sobre isso. Então, é um documento fundamental. Ele nasce da comunidade com ou sem deficiência, passa pelo COMPED, que é o Conselho Municipal, passa pela Câmara de Vereadores, é aprovado e ele tem força de lei. Então, é um documento que a gente tem muita alegria em poder fazer parte desse movimento, e é um documento importantíssimo que a gente quer a colaboração de toda a comunidade. Logo, logo, a gente vai divulgar como as pessoas podem participar. Que bom. Marisa, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, novamente, em nome da Secretaria, em nome da Prefeitura, enfim. As pessoas têm aprimorado o seu olhar sobre esse fato, mesmo porque é um caminho sem volta, né? São pessoas que estão aí em todos os sentidos, intelectualmente capacitadas, como força laboral também, como força política também, como força de consumo também. Enquanto as pessoas compreenderem isso e que o diferente é ok, não há problema na diferença, a gente vai conseguir ter uma comunidade muito melhor. Vamos lutar por isso. É isso. Obrigado, Marisa Graciano, diretora de Políticas e Programas de Acessibilidade e Inclusão da Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e do Paradesporto. Falamos aqui sobre o Setembro Branco, mês voltado à conscientização sobre inclusão e os direitos das pessoas com deficiência.